Bom dia, bom dia. Bom dia. Todo mundo me ouvindo direitinho? Bom dia. Queridos, eu estou fechando a nota de vocês, né? A gente tem o prazo de fechar até hoje à noite. E eu tive que mudar algumas coisinhas para poder ficar mais justo, né? Nós, no começo do ano, antes da pandemia, nós tínhamos só 10 pontos de atividades para aplicar. Com a pandemia, acabamos precisando aumentar esse número, essa quantidade de nota em atividade, porque nós não tivemos nossas feiras, né? Nossas atividades em grupo. Então, eu vou explicar para vocês como que eu fiz lá. Não acabei ainda, ok? Tem que ajustar algumas notinhas, algumas pessoas ainda. Vamos ligar as câmeras e colocar presença lá no chat, por favor. Deixa eu só dizer como é que eu fiz. No AV1, eu peguei aquela atividade valendo 1,5 ponto que nós fizemos antes da pandemia, lembra dos 3 primeiros capítulos? E multipliquei por 5, dando peso 7, tá? Então, ela passou a valer, eu peguei a sua nota e multipliquei por 5, 1,5 vezes 5 dá 7 pontos, tá? Então, aquela atividade vai valer 7 pontos. Graças a Deus, a maioria tirou uma ótima nota, tá? Então, no AV1 são aqueles 7 pontos da primeira atividade que fizemos, mais os 3 pontos da produção de texto que vocês fizeram logo na primeira atividade da pandemia, totalizando, então, 10 pontos. As atividades discursivas de cada capítulo, e aí nós vamos o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11, 9 e 10 até vocês, até o 10, né? Eu dividi, ficou 1,6 para cada atividade que vocês me entregaram, totalizando 10 pontos também, ok? Eu não acabei de registrar ainda, tem gente que ainda está me enviando atividade, então até o final do dia eu pretendo acabar isso aí lá pelas 6 horas da tarde, porque tem o segundo ano também para agilizar, ok? Só dando uma satisfação aqui para que vocês não se percam lá depois. Mas graças a Deus nós não tivemos ninguém com nota muito baixa, não. A maioria ficou com uma nota muito boa, porque entregaram, né, as atividades e foram se adequando a esse nosso novo momento. Ok? Amados, nós vamos entrar no capítulo 12 hoje, tá? Nós vamos entrar na apostila 4. Estou tentando seguir o máximo que eu posso o nosso cronograma mesmo, como se nós estivéssemos na sala de aula, né? Vocês observaram que nós estamos ficando entre 1 a 2 semanas em cada capítulo. Isso porque lá na escola nós temos 3 aulas e aqui nós estamos tendo 2. Então, às vezes, dá 2 semanas o mesmo capítulo. Só que o capítulo 12, ele tem 2 temas. É o Renascimento e a Reforma Protestante. Então, nós vamos ficar um tempinho maior nele, tá? O Renascimento é um momento importante, tem algumas palavrinhas que vocês precisam conhecer, ter o conceito básico, para, inclusive, usar no cotidiano de vocês, na produção de texto de vocês. Esse momento que nós estamos estudando, primeiro ano, é um momento que colabora bastante em produção de texto também. Melhora o seu vocabulário, inclusive. Então, nós estamos na transição da Idade Média para a Idade Moderna. No outro capítulo, falamos da estruturação dos Estados Nacionais, do que é absolutismo monárquico, né? Isso ficou bem claro para vocês. Nós tivemos aí 2 semanas de conversa sobre isso. Agora nós vamos entrar em Renascimento, que é um conteúdo que eu sou apaixonada, gosto bastante do Renascimento.
mas foi um conteúdo que durante a minha carreira profissional passou a ser abordado de forma diferente. Assim como tudo que nós estudamos lá atrás, o Renascimento sempre teve um olhar bastante eurocêntrico, né? Quando a gente fala de Renascimento, cai no material de vocês o Renascimento na Itália durante o início da Idade Moderna. Só que a história hoje narra que foram vários renascimentos, né? Que o início da Idade Moderna foi um momento especial em várias partes, né? Não só na Europa, como também no Oriente Médio, na Ásia e na África. Então, quando nós falamos de renascimento, nós falamos da valorização do homem e da arte, tá? Eu vou abrir um material aqui para vocês, para dar início a esse nosso estudo. Esse material já está dando para ver? Ou já apareceu para vocês? Apareceu, Marina? Sim. Então, vamos lá. Aqui. Vou abrir esse material para vocês, para a gente começar a falar dessa transformação, tá? Lá na Idade Média, ficou bem claro para todo mundo o quanto que era forte a influência da igreja no cotidiano das pessoas. Uma das principais características desse momento da nossa história era o teocentrismo. Então, eu começo a nossa aula com essa imagem, né, que traz o homem num novo olhar, num novo momento, né? E aí nós vamos fazer a passagem daquele momento teocentrista para o momento antropocentrista. Theo, vamos lembrar da palavra lá atrás? Theo é Deus. Aqui nós vamos usar o Deus com letra maiúscula, que nós estamos falando de um só. Deus. Teocentrismo é Deus no centro de todas as coisas, né? Antropocentrismo, antro é homem, homem no centro de todas as coisas. Ah, mas o homem moderno abandona suas concepções religiosas? Não. Ele só vai separar a fé da razão e passar a valorizar o ser de forma única, como uma criação especial, né, dentre as criações divinas. Então, vamos falar um pouquinho do que foi esse movimento, né? O que ele representou naquela época e como que ele chega até nós, né? Bom, foi um movimento cultural e artístico que rompeu com os padrões de pensamento vigente do mundo medieval, introduzindo uma cultura laica, ou seja, não religiosa. Isso não quer dizer que eles não tinham fé, que eles não acreditavam. Simplesmente passaram a olhar para a arte e para a ciência de uma forma a separá-la das concepções religiosas. Então, com o material aberto aí na página 2, dentro desse conteúdo, o que é importante eu saber? Né? Vamos em cima das concepções, das nossas expectativas de aprendizagem, né? Que a gente sempre começa os capítulos pontuando isso, já está até no Alunos Book lá para que vocês façam. Identificar as principais características da vida intelectual. No final da Baixa Idade Média, eu vou trabalhar um quadro com vocês aqui agora, que vai mostrar essa mudança de mentalidade, ok? Conceituar o humanismo, vamos trabalhar isso também. Entender a importância das ideias iluministas na renovação intelectual do Renascimento. Identificar algumas das principais inovações científicas desse momento. Analisar as principais transformações artísticas do Renascimento, e aí nós vamos falar um pouquinho de técnica. Eu sei que vocês estudam isso em arte, mas nós vamos falar aqui também. São ciências irmãs, né? Analisar os primeiros movimentos de críticas à Igreja Católica, isso já é em Reforma Protestante, ok? E identificar os principais movimentos da Reforma Protestante, conceitualizando contra-reforma, ok? Vou passar aqui para o quadro que vai atender nossas primeiras expectativas aqui do que diz respeito à mudança de mentalidade entre a Idade Média e a Idade Moderna. Isso aqui, gente, talvez seja o que tenha de mais importante aqui para você aprender. Então,
Se puder tirar o print da tela ou anotar no material, é bacana, tá? Pensamento medieval à sua esquerda e o pensamento renascentista à sua direita. Então, eu vou falar um pouquinho dessa mudança, né? Durante a Idade Média, a principal característica, lembra, nós falamos do poder universal da igreja, tinha um poder econômico e um poder muito grande sobre a mentalidade das pessoas, vem o teocentrismo. Teocentrismo, já falei aqui hoje, Deus no centro de todas as coisas. Então, agora nós passaremos por uma concepção mais antropocentrista. Quando eu falo desse renascimento, renascer, é nascer novamente, o que eles queriam aqui? Recordar aquele momento clássico greco-romano do helenismo, onde o homem era registrado como um ser único, especial, né? As obras desse momento mostram muito isso. O que era o homem perfeito na Grécia Antiga e na Roma Antiga? Era um homem que tinha uma mente sã e o corpo são. Então, aqui, o individualismo, o humanismo e o antropocentrismo serão as principais características, ok? Onde que isso acontece? Onde tem início esse renascimento? Na Itália do século XVI. Por que na Itália do século XVI? Os italianos e os árabes não fizeram um monopólio comercial? Onde estava circulando mais dinheiro naquela época? Na Itália. Então, os italianos vão dar o primeiro passo nesse processo de renascimento, o que também tem muito a ver com a história deles, porque a Itália foi o berço da civilização romana, onde o helenismo acontece, né? Unindo aí as características gregas com as características romanas que nós já falamos lá atrás. Então, não tem como estudar nada separado. Uma coisa é a continuidade da outra. Aqui eles buscavam resgatar o olhar sobre o homem, né? E suas peculiaridades. O que era verdade na Idade Média? Voltando lá para a tabelinha. A verdade era aquilo que estava na Bíblia e que chegava até eles através da interpretação que os padres davam dos textos bíblicos, porque nessa época aqui eles ainda buscavam, né, as traduções. Na verdade, na época do Renascimento, as traduções estavam chegando à população. Então, durante a Idade Média, todos os textos bíblicos eram passados pelos padres, então a interpretação era deles, as pessoas só reproduziam, não é mesmo? Então a verdade medieval era a verdade bíblica. A verdade na Idade Moderna, a verdade era feita através da experimentação e da observação. Nós vamos voltar a falar disso lá em Revolução Científica do século XVII. Na busca do método, eu só vou conhecer um objeto, eu só vou compreendê-lo se eu observá-lo e vivê-lo, ou seja, experimentá-lo. Tá difícil isso aqui? Vocês estão conseguindo entender essa ideia de verdade? Tá, Pedro? Só estou conseguindo ver você. Não, tá bom. Tá tranquilo? Tá fácil. Beleza. Então vamos lá. O que era a vida material na Idade Média? A vida material na Idade Média não tinha muita importância, porque, por ser teocentrismo, as pessoas pensavam muito na vida que eles teriam depois da morte. Temiam muito aquela questão do céu e do inferno de Dante, que em outros momentos nós já falamos aqui, né? Então, por temer demais pecar e não ter acesso ao paraíso, a vida material passava a ter menos importância para eles, né? Já na Idade Moderna, a vida material e a vida terrena têm a mesma importância. Os dois eram muito importantes. E a Reforma Protestante vai mostrar bem isso com João Calvino, quando ele falar que a riqueza adquirida do seu trabalho é uma bênção, né? A prosperidade fruto do trabalho é uma bênção. Conformismo. O que é uma pessoa conformada, né? Eu brinco sempre com os meninos em sala de aula falando que é aquela pessoa que tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou viver assim, vai ser sempre assim, né? Conformismo é a pessoa aceitar aquela condição. Ah, eu nasci assim, nessa condição, filho de fulano,
vivendo dessa forma, é a vontade de Deus. Então, o homem medieval, em sua maioria, ele tinha essa concepção de conformado com a condição em que estava. Já o homem moderno, ele acreditava no progresso. A ideia de progresso é um somar, né? Da ascensão burguesa, a reforma protestante e as revoluções científicas. A ideia de que você pode progredir, sair daquela condição em que você e a sua família nasceu, né? A natureza na Idade Média. Ligando a natureza àquilo que está na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, na origem, né, em Gênesis, eles tinham a natureza como fonte de pecado. Isso por conta das escrituras, lá da época daquele registro de Adão e Eva, né? Que o paraíso foi o lugar onde eles pecaram, a natureza viva, aquela coisa toda. Então, nas obras de arte medieval, não vai aparecer para vocês a natureza. Nós vimos na apresentação de trabalho de vocês mesmo, né? As obras durante a peste negra, como que elas eram escuras, não aparecia uma árvore, não aparecia nada. Por quê? A natureza era vista como fonte de pecado, tá? Já na Idade Moderna, a natureza é bela e o homem nela se insere como criatura perfeita, a maior das criaturas, a melhor e maior das criaturas. Aqui tem duas palavras que talvez vocês nunca ouviram e que é importante compreender porque pode aparecer em textos e você também pode usar, tá? Ascetismo e hedonismo. O ascetismo é uma característica medieval que condenava o prazer. Qualquer coisa que lhe desse prazer, né? Sexo, por exemplo, era para a reprodução, mais nada. Então, o excesso de comida, tudo isso era visto como pecado. Já na Idade Moderna, nesse pensamento renascentista, vem o hedonismo, que é a ideia de que o prazer é necessário para o bem e para o desenvolvimento. Tá? Então, aqui nós vamos ter um novo olhar sobre várias coisas, inclusive sobre o corpo. Essa ideia de que natureza é fonte de pecado e que prazer é fonte de pecado é que traz muitas coisas da Idade Média, principalmente o olhar que se tinha sobre as mulheres. Sobre a mulher, sobre a natureza da mulher, sobre seus ciclos, sobre o parto, tá? Nós falamos um pouquinho disso lá na Idade Média, mas é bacana você compreender que ainda existe, né, um olhar um pouco ascetista de algumas denominações religiosas, mesmo estando aqui em 2020. E a última palavra aqui que nós vamos trabalhar é o dogmatismo. Os dogmas estabelecidos pela Igreja. São as regras que eram passadas nas missas, nos cultos, e que as pessoas tinham como regra na vida delas. E isso, de certa forma, né, os dogmas estabelecidos pela Igreja, ajudava a Igreja a se manter no lugar em que ela estava e não ser questionada em suas ações. O medo que as pessoas tinham de Deus e do pecado e daquilo que elas poderiam vivenciar se pecassem, privilegiava a Igreja, porque ela continuava se mantendo a senhora poderosa e pouco questionada. Todos que eram contrários ao que a Igreja pregava nessa época eram chamados de hereges. Hereges questionavam teorias da Igreja e dogmas da Igreja. Então, nós vamos falar muito da heresia nesse mesmo conteúdo quando falarmos de reforma protestante, né? Os hereges eram aqueles que batiam de frente com o que a Igreja dizia, pregava. E aí, na Idade Moderna, esse movimento em si, laico, vai mostrar que existe uma diferença muito grande entre fé e razão. A principal diferença é que eu tenho fé naquilo que eu não preciso ver. Quem acredita em Deus,
em santidades, em fenômenos religiosos, não precisa ver para crer. Você acredita e pronto. Quando eu falo de aspectos científicos, de método, de experimentação, de observação, perdão, eu estou falando da razão. Então, uma coisa é totalmente diferente da outra. Isso não quer dizer que, tendo fé, eu não posso questionar. Fica claro essa diferença para vocês? Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer aqui? Alguma dúvida até aqui, primeiro ano? Quem tiver, pergunta agora, tá? Porque é importante vocês terem esses conceitos claros na cabeça de vocês. Ah, Marcela, se era um movimento laico, já questionava. Gente, era um movimento laico. Isso não quer dizer que se afastou da igreja. As maiores obras renascentistas estão dentro dos templos católicos. Os papas eram mecenas, né? Quem eram os mecenas? Eram os patrocinadores da arte. Aqui vamos continuar com as características, né? Nós já falamos do antropocentrismo, vou falar do humanismo. O humanismo é a ideia de que o homem, o ser humano, é a criação privilegiada de Deus, a mais perfeita das criações. Portanto, ele precisa ser compreendido, estudado, aceito da forma como é. Porque a outra característica que está aqui embaixo é o individualismo, né? É a ideia de que somos únicos. Eu gosto muito disso no Renascimento, né? Porque nós vivemos hoje um outro momento onde nos são vendidas imagens que a gente, porventura, acha que precisa imitar ou estar na mesma condição. Física, por exemplo, né? Eu preciso estar com o corpo como o dela, o cabelo tem que ser... A partir do momento que você consegue compreender essa visão renascentista, né, que eu acho bacana demais, de que além de ser uma criação única de Deus, nós somos únicos, cada um de nós possui características únicas, as coisas começam a ficar melhores, né? Outra característica aqui é o racionalismo. Nós já falamos da razão, da separação da fé e da razão, da busca pela experimentação e pela observação. E, por último, o naturalismo. Aqui esses daqui eu já falei, o hedonismo eu já falei para vocês. Cientificismo é a valorização da ciência. Olha que contradição, né? Então, estamos falando lá do século XVI e hoje a ciência ainda é questionada, né? O empirismo e o experimentalismo, o empirismo é o que você aprende na observação no seu cotidiano. Conhecimento empírico é aquele que você adquire dentro da sua casa, com a sua família, observando, né? Que é muito importante também para o seu desenvolvimento. Esses dias eu estava até questionando, falando um pouquinho sobre isso nesse momento que nós estamos vivendo. Quem disse que vocês não vão aprender com menos aulas aqui e mais tempo dentro de casa com os pais de vocês, ou com uma avó, ou com uma tia? Porque o empirismo, ele ensina bastante, né? Metade do que nós somos é aquilo que nós observamos. Então, a forma como nós fazemos arroz, que nós observamos a mãe fazer, saber, por exemplo, que o chá de erva doce é bom para quem está com gases, que o chá de camomila é bom para relaxar, para dormir. Isso você não vai aprender na escola, não sou eu que vou te ensinar. E é extremamente importante para a pessoa que você vai ser amanhã, né? A forma como você organiza a sua vida, a sua casa, isso é empirismo. E o renascentismo, o Renascimento, ele vai valorizar isso, as suas experiências do cotidiano, que é diferente daquilo que você vai vivenciar na escola, né? Que é uma socialização secundária. Obviamente, você vai aprender nas relações com seus amigos, mas você vai lá em busca dos aspectos científicos e não empíricos, tá? E o último ponto
a inspiração na cultura clássica. É um renascimento porque busca reviver os louros, o período clássico greco-romano. Ok? Alguma dúvida aqui, fofinhos da tia Marcela? Não, né? Vocês estão quietinhos aí. Não ligam as câmeras para me matar de saudade, ficam vendo a minha cara de bolacha desse tamanho, que hoje ela tá imensa aí, né? Não, liguei a câmera. Tomando tudo. Vamos lá, queridos. Os fatores que incentivaram o renascimento, o que levou a esse movimento, né? A gente precisa lembrar que isso é fruto também de movimentos do final da Idade Média, né? O renascimento comercial e urbano vem antes do renascimento cultural. O renascimento comercial vai potencializar a burguesia banqueira, que vai começar a ganhar muito dinheiro e vai poder bancar esses movimentos. Dentro do aspecto científico, de tecnologias aqui, nesse momento nós vamos viver o nascimento da imprensa, né? Que foi um instrumento de divulgação das ideias. Pensa, na Idade Média, tudo era feito por copistas. E agora eles tinham uma máquina de copiar, né? A imprensa de Gutenberg, ela vai aparecer aqui, vai aparecer em Reforma Protestante, ela vai aparecer na expansão marítima, porque foi através da criação dela que os textos, o conhecimento, foi chegando aos cantões e fazendo acontecer, ok? A ação dos mecenas. Os mecenas existiram naquela época, existe até hoje, né? Existem até hoje. Quem são os mecenas? São as pessoas que patrocinam a arte. O artista não vive do vento, nem da sua inteligência, nem da sua destreza. Ele vive, ele precisa, como nós, como todo mundo que trabalha, de comer, de vestir, né? De viver. E então, esses homens, os mecenas, eles pagavam os artistas para estudar e produzir arte, ok? Então, eram banqueiros, reis e papas também, que mostra aí que havia, sim, uma aproximação, né? Apesar de laico, de ser um movimento laico. Bom, a Itália, nós já falamos aqui, foi o berço. Nas fases do Renascimento, ela vai chegar em Portugal, vai chegar na Espanha, vai chegar na Inglaterra. Shakespeare é um dos nomes que nós falaremos lá na frente, que fez parte de uma das fases do Renascimento. Só que o berço foi a Itália, por conta, primeiro, do seu desenvolvimento comercial e urbano, o contato que existia entre os italianos e os árabes, né? Como nós falamos aqui, existia no mar Mediterrâneo um monopólio, então eles saíam da Península Itálica, iam, atravessavam, né, o mar Mediterrâneo para buscar essas mercadorias que os árabes traziam, então ali havia uma troca, né? Saíram da região que sempre viveram e começaram a ter uma troca, uma diversidade cultural muito grande, tendo acesso ao que se produzia no Oriente, nas Índias, né? E o que estava produzindo na Europa, juntando tudo isso, criando uma nova forma, um novo olhar sobre a arte. Os italianos são herdeiros naturais do Império Romano, viveram presenciavam, né, no seu cotidiano, tudo aquilo que o período clássico romano nos deixou. Vou começar a falar um pouquinho das obras de arte. Nós temos aí uns 15 minutos para poder falar, tá? Tá chegando bem o som? Tá dando para ouvir bem? Tranquilo? Minha carinha parou ali uns minutinhos. Tá bem, né? Nós vamos começar com duas obras de Giotto. Eu gostaria que vocês observassem bastante. A primeira obra é São Francisco de Assis pregando aos pássaros. São Francisco de Assis é um santo medieval, é um santo que vive o período mais difícil da Idade Média, né? A Baixa Idade Média. E ele é uma representação bacana do que nós falamos lá atrás, dos primeiros questionamentos em relação à igreja. Porque São Francisco de Assis nasce numa época em que a igreja estava vivendo o seu auge, né?
E ele resolve, então, ter uma vida mais simples, ter uma vida mais... uma vida longe daquilo que a riqueza dizia que ele deveria ter. Então, ele abre mão das suas riquezas, da sua herança, para servir aos doentes e os animais. Essa obra já aparece a natureza. É uma das primeiras na transição da concepção medieval para a moderna. Mas a natureza ainda aparece discreta. E os corpos, obviamente, bem tampados. Já a segunda, o lamento ante a morte de Cristo, anticristo morto, né? Já aparecem anjos, tem um céu azul, a árvore está sequinha aqui no canto, né? É um pouco da herança ainda, mas olha como é que Cristo aparece. Olha como é que o corpo dele é representado, né? Lembrando que na Idade Média, a forma como a mulher usava o cabelo, a roupa que ela usava, tudo era sinal. Existiam regras para isso. E agora Cristo aparece aqui, então já mostra um rompimento quando aparece Cristo sem roupa, né? Depois de ser tirado da cruz. Essa obra aqui é uma das que eu mais gosto de trabalhar. Deixa eu ver isso. Que é o Nascimento de Vênus. Ela mostra bastante as características que é necessário compreender nesse momento da arte, porque ela mistura concepções, né? Nascimento de Vênus. Vênus é uma deusa da mitologia. Então, ela nasce amparada, tá vendo? Ó, por anjos, né? Está nua, mostrando todas as suas formas. Ela nasce dessa concha e logo é amparada. Mas eu gostaria que vocês observassem a diferença dessas telas aqui, que está tudo parado, ok? Para esse outro momento aqui. O que tem de diferente, Marcela? Movimento. Eu sinto esse sopro que sai da boca dos anjos. A água está mexendo, as flores estão caindo. E eu tenho ali uma perspectiva. Eu tenho Vênus no primeiro plano. Por trás de Vênus tem esse mar, lá atrás tem o horizonte. E a natureza está o quê? Primeiro ano? Viva. Então, essa obra aqui é uma das que mostra bastante isso que eu gostaria que vocês compreendessem como rompimento. Além de colocar a natureza em destaque, mostra o humanismo com os corpos aparecendo, né? O naturalismo e a ideia de movimento, ok? Essa aqui também é linda, eu sou apaixonada por ela. A Alegoria da Primavera. Por que eu gosto tanto dela assim, né? Ela mistura concepções religiosas com a mitologia, ela tem movimento, ela tem uma delicadeza, assim, ela é leve, né? Eu gosto muito dessa obra. À sua esquerda aqui, ó, nós temos Dionísio, deus da mitologia grega. Primeiro ano, depois, ó, acho que tem mais de uma década que eu fico sem os meus primeiros anos fazerem um trabalho de mitologia greco-romana e se vestirem com os deuses. Eu sou apaixonada, todo ano a gente fazia, né? Esse ano não deu para fazer. Dionísio é o deus da festa, do prazer, né? Do vinho. Foi para ele que o teatro foi criado, em homenagem a ele, né? A comédia, o drama, ele é aquele deus da festa. Aqui, as ninfas. Aqui em cima, Eros. Olha lá o cupido barrigudinho, que bonitinho, que gracinha. E aqui no meio, a Madonna, né? A grande mãe. Então, a gente consegue entender aqui a liberdade e a leveza de se produzir o que se quer, né? Olha que coisa bonita. Misturando aspectos religiosos, trazendo uma leveza e uma beleza muito grande. Eu chamo a atenção de vocês para esse tecido, o movimento dos pés das ninfas e o cair desse tecido. Eu acho isso... Bom, a Marcela até hoje desenha com pauzinho, tá, gente? Então, tudo eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo, mas eu fico emocionada de ver como que consegue fazer coisa tão bonita, né?
Bom, o nosso próximo aqui é a mais conhecida obra de todos os tempos, a mais cara e a mais conhecida de todas as obras, a Gioconda, a Mona Lisa, uma obra enigmática que parou muita gente, tem muita gente que vive para estudar a história dela e a história de Leonardo da Vinci, que foi dos artistas renascentistas o mais inquieto, né? Porque ele produziu desenhos, ele estudava o corpo humano, ele queria desenhar órgãos, ele queria esculpir, ele projetava armas, bicicleta. Bom, ele era um homem muito além do seu tempo. Né? E todas as pessoas que são diferentes do tempo em que vivem são até vistas um pouco como loucas. Né? Uma vez eu tive uma aula sobre Renascimento na Unicamp, num curso que eu fui fazer lá. Aí tinha um professor dando aula e ele, todo poderoso, né? Quando ele falou que ele não via Leonardo da Vinci como os outros, eu fiquei, meu Deus do céu, esse homem vai falar mal de Leonardo da Vinci. Mas o que ele quis dizer? Que Leonardo vagou por tantos ambientes, né? Que a gente não poderia considerar o que ele fez enquanto arte algo tão perfeito comparando a Michelangelo, por exemplo. Bom, eu sou apaixonada por Leonardo da Vinci. Eu adoro pessoas inquietas, né? E essa obra é inquietante. Primeiro que ninguém sabe ao certo como essa mulher era e viveu. Hoje existem várias teorias em relação a ela. Quando eu estudava na idade de vocês, os professores falavam para a gente que a Gioconda nada mais era do que o Leonardo da Vinci, como o Leonardo da Vinci se imaginava mulher. Hoje a gente sabe que não é mais isso. Assim, depois de muitas pesquisas, eles chegaram à conclusão de que ela existiu, sim. Provavelmente estava, inclusive, de resguardo por conta dos cabelos soltos e desse manto sobre os seios, né? Mas, mais uma vez, eu quero falar para vocês das técnicas, né? Atrás dela tem uma estrada que leva a um lago, um rio, né? E lá atrás tem árvores. Essa mulher está encostada numa janela. Então, no primeiro plano está a Mona Lisa e por detrás dela nós vemos muitas coisas. Como é que é o nome disso? Perspectiva. Perspectiva é uma coisa que Leonardo vai usar bastante nas obras dele, ok? Ao redor dos lábios aqui e dos olhos aqui, outra técnica, que é o esfumaçado, fumaçado, a forma como as pessoas falam, né? Que dá essa ideia de movimento e esse sorriso, né? Que eu falo que não é um sorriso, isso é uma cara de deboche. Vocês não acham que ela tem uma cara de debochada? Bom, já que ninguém sabe ao certo o que ela estava fazendo ali, eu posso dizer que a Mona Lisa tem uma cara de deboche. Parece a minha cara quando eu estou fingindo que eu aceito o que a pessoa está falando, eu coloco assim a mão fico debochando. Tá bom, você tá certo. É a cara da Mona Lisa ali. Gosto muito, essa obra é uma das mais conhecidas do mundo, né? Está no Museu do Louvre. Você consegue vê-la se for passear em Paris depois da pandemia. Amém? Todos queremos. Amém. A próxima é a Santa Ceia, também de Leonardo da Vinci, também com perspectiva, observa, primeiro plano a mesa, Jesus Cristo e os discípulos, atrás tem um espaço até a janela, e essa janela leva a outra. Isso não é uma tela, tá? Não é uma tela, isso é um afresco. Está numa parede lá na Itália. Inclusive, tem um Globo Repórter só sobre o Leonardo da Vinci. 40 minutos, gente. Travou, né? Vou repetir. Tem um Globo Repórter só sobre o Leonardo da Vinci. Foi ano passado. Que mostra essa parede, né? A forma como ela está sendo conservada. Conta a história desse homem. Vale muito a pena, tá? 40 minutinhos de muito conhecimento que você tem acesso pelo Globoplay. Credo, fiz propaganda. Não pode. Mas vai lá, joga Globo Repórter, Leonardo da Vinci, que vocês vão conseguir assistir. Aqui outros projetos dele, né? Foi o primeiro homem a desenhar o coração com seus ventrículos. Ali, uma coisa que lembra bastante o que seria um helicóptero. Ele deixou várias armas. Nós, na época que eu trabalhava no Projetar, nós recebemos uma expedição, o governo do estado trouxe
foi até no Palácio do Governo, uma exposição sobre a vida dele, a quantidade de armas, de criações que esse homem deixou, né? E de desenhos absurdas. Vamos passar para Michelangelo, deixa eu ver a hora. Vou parar aqui em Michelangelo, tá? E aí a gente volta depois das férias a partir dele. Essa obra aqui é um pedacinho só, tá? Porque também não é uma tela, é o teto de uma igreja. É o teto da igreja, da Capela de Sistina. É isso, da Capela Sistina, né? Aqui só tem um pedacinho dela. Adão, à sua esquerda, mostrando o naturalismo, ok? À sua direita, Deus, que está dentro de um contorno, é porque essa imagem aqui não nos favorece muito, que lembra um cérebro. Vocês já viram essa tela inteira? Já. Esse afresco? Lembra um cérebro para falar que Deus é coisa da imaginação do homem. Não é tanto isso. Eu acho que é uma... Quando ele fez isso, trabalhando da forma como ele estava para a igreja, ele quis deixar claro o que nós falamos lá atrás: fé e razão. Vamos separar as duas coisas, né? Fé e razão. Eu prefiro enxergar assim, né? Eu gosto muito também desse afresco e tenho muita vontade de ir lá, assim, ver tudo isso de perto. Só que eu sou meio doidinha, né? Quando eu vou para Ouro Preto, assim, eu visito as mesmas igrejas já visitei várias vezes. A igreja de Ouro Preto, São Francisco de Assis, principalmente, eu sou apaixonada. Eu deito no chão da igreja e fico olhando pro teto. Imagina eu num lugar desse. Vou ser presa, né? Que eu vou chegar lá, vou deitar para olhar o teto e o povo vai falar: meu pai, que essa mulher tá aprontando aí. E as esculturas dele. Gente, essas esculturas, pelo amor de Deus, né? Se as telas já deixam a gente louco, imagina essas esculturas. Fez veias e véus. A musculatura toda, olha essa barba, olha o tecido caindo, como é que vai... tem uma lenda, né, que diz que quando ele acabou de esculpir Moisés, ele falou para a escultura: levanta e anda. Porque você olha assim, levanta e anda, né? De tão perfeita que é a obra. Eu sou apaixonada. Muito linda mesmo, né? Também tem movimento, porque apesar de estar ali paradinha, você sente que esse tecido está leve por cima das pernas dele, né? Lindo demais. Queridos, nós vamos encerrar aqui, porque deu nosso tempo. Quando voltarmos das férias, vamos falar do porquê que o Renascimento entrou em decadência, né? Vamos trabalhar algumas obras também depois. E entrar em reforma protestante. Ok? Belezinha? Fiquem com Deus. Bom final de semana para vocês. Boas férias. Nos vemos daqui a 12 dias, ok? Para você também, tia. Ok. Beijinho. Tchau. Tchau. Gracinha. Tão bonitinho. Deixa eu passar.